Bom, vamos lá, vamos entender essa história. Pensa no cenário. Depois de muito tempo, anos e anos vagando no deserto, as tribos de Israel finalmente estão dividindo a terra prometida. Cada grupo, cada família está recebendo seu pedaço de terra, sabe, um lugar para chamar de seu. É o fim de uma jornada longa, um momento super importante. Só que no meio dessa divisão toda, aparece um quebra-cabeça bem interessante. Uma tribo inteira, a dos levitas, que eram os sacerdotes, os líderes espirituais, não ganhou um território como as outras. E aí fica a pergunta, né? Como é que eles iam se virar? Como iam sobreviver e manter seu papel sem ter uma terra própria? E é aqui que a gente começa a ver a solução. Os líderes dos levitas vão falar com Josué, que era o grande líder de Israel na época. Mas olha só, eles não chegam para reclamar, para exigir nada. Eles chegam para lembrar Josué de uma ordem que já era antiga. Não era um favor, era o cumprimento de uma promessa. E a base do pedido deles é essa aí. Ou seja, não era nada tirado da cartola de última hora. Era um plano que já existia há muito tempo, que veio lá de Moisés. Uma ordem divina que só precisava ser colocada em prática. A solução para o problema deles já estava prevista. Então, vamos para a solução em si, que é onde a coisa fica bem diferente do comum. Em vez de um grande pedaço de terra, onde todos ficariam juntos, os levitas receberam algo completamente novo. A ideia era que eles vivessem espalhados, morando no meio de todas as outras tribos de Israel. E aqui está o pulo do gato. Não ter uma terra não era um castigo, entende? Era, na verdade, o propósito deles. Por estarem integrados em todas as tribos, eles se tornavam a cola espiritual de Israel. Isso garantia que a fé, as leis, tudo aquilo que unia o povo estaria presente em todo canto. Assim, toda tribo teria acesso a essa liderança espiritual, o que fortalecia a nação como um todo. Certo, mas como decidir qual cidade iria para cada família de levitas? A distribuição não foi na base da conversa, da negociação política. Foi feita por sorteio, um método que era muito comum naquela época para entender o que era considerada a vontade de Deus. E o processo começa, claro, pela linhagem mais importante, a dos descendentes de Arão, de onde saíam os sumos sacerdotes. Isso já dá a eles uma prioridade na distribuição, mostrando a importância que eles tinham na hierarquia e nos rituais mais sagrados da nação. E o primeiro resultado do sorteio sai: os descendentes diretos de Arão recebem 13 cidades. E essas cidades vieram das tribos de Judá, Simeão e Benjamim, que ficavam mais ao sul. Logo em seguida, foi a vez do resto das famílias dos coatitas, que eram parentes próximos. Para eles, foram sorteadas 10 cidades, que ficavam mais no centro, nos territórios de Efraim, Dan e da metade da tribo de Manassés. O sorteio continua e agora é a vez das famílias gersonitas. Elas recebem mais 13 cidades, dessa vez doadas pelas tribos do norte: Issacar, Aser, Naftali e a outra metade de Manassés. E para fechar a conta, as famílias meraritas. Elas receberam 12 cidades das tribos que ficavam mais a leste: Ruben, Gade e Zebulon. Pronto, o plano se completa e cada grupo de levitas tem seu lugar garantido entre o povo. E tem mais um detalhe bem importante. Algumas dessas cidades dos levitas tinham uma função extra. Hebrom, por exemplo, que foi dado aos filhos de Arão, não era só um lugar para morar. Tinha um papel social e legal fundamental. Isso dá uma outra dimensão para o papel dos levitas, né? As cidades deles se tornaram centros de justiça e também de misericórdia. Eram como santuários legais que garantiam que a vingança pessoal não passasse por cima de um processo justo. Então, os levitas não eram só líderes espirituais, eles eram também guardiões da ordem e da justiça social. Então, vamos dar uma olhada no quadro geral dessa distribuição. É um sistema bem engenhoso de cooperação nacional. Foi tudo decidido por sorteio, sim, mas para funcionar, precisou que todas as tribos participassem e contribuíssem. Repara só como o sistema foi bem amarrado. Cada família principal dos levitas recebeu cidades de um grupo diferente de tribos. Isso cria uma rede, uma interdependência entre todos. Nenhuma tribo ficou de fora da responsabilidade de doar cidades e nenhum grupo levita ficou sem ter onde morar. E no fim das contas, chegamos a esse número: 48 cidades, com suas pastagens espalhadas por todo o território de Israel. O plano, que no início parecia um quebra-cabeça, agora se mostra um sistema completo, totalmente funcional. A tribo que não tinha terra, na verdade, ganhou 48 lares. E é nesse ponto que a história se conecta com algo muito maior.
O foco do texto muda. A gente sai dos detalhes da distribuição de terras e entra num tema mais profundo, a ideia de que as promessas, de fato, se cumprem. Porque a entrega das cidades aos levitas não foi só o último item de uma lista de tarefas, sabe? Foi o ato final, a peça que faltava para selar a posse completa da terra. Com todo mundo estabelecido, incluindo os levitas, a promessa de ter uma pátria estava totalmente realizada. E quando todo mundo tem o seu lugar, o que vem em seguida é a paz. O fim dessa jornada toda, de conquista e divisão, leva a um período de descanso e segurança. Exatamente como tinha sido prometido. É como se a ordem interna, essa organização social, trouxesse também a paz externa. Aí o texto nos leva para sua conclusão, que é muito poderosa. É uma declaração sobre fidelidade. A ideia aqui é que cada promessa, cada mínimo detalhe, desde as grandes batalhas até a alocação de pastos para os sacerdotes, nada foi esquecido. E tá aí, a frase que fecha tudo com chave de ouro. A história da tribo sem terra não termina com uma dúvida, mas com essa afirmação definitiva. E isso faz a gente pensar, né? O que significa para uma comunidade quando cada peça, mesmo a que parece mais incomum, se encaixa perfeitamente para cumprir um plano maior?